Dois. Boa noite, irmãos, todos aqui presentes e todos que estão nos acompanhando aí pelo Zoom. Estamos nessa penúltima aula e também hoje e amanhã vamos ter apenas o primeiro tempo, não é isso? Então nós vamos ficar um bom tempo sentados, vamos ficar em pé, nós vamos orar. É bom ver a todos, que o Senhor possa dirigir e abençoar os nossos corações essa noite aqui, com esse tempo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que nós já temos aprendido do Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, tua bondade, teu amor conosco. Obrigado por esse dia de atividades, de trabalho, e que o Senhor renove o ânimo de todos para ouvir, e do pastor Bill para nos ensinar, a ponto que possamos aprender sobre o conceito de oração, nessa caminhada do uso da armadura do Senhor, conforme temos aprendido. Bendito seja o nome do Senhor, que sejamos abençoados e praticantes da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Poder sentar? Pastor Bill. Boa noite, amados. Olha, é um privilégio de estar de volta. Quando ele falou oremos, aquilo me lembra a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu havia chegado aqui no Brasil em 71 e não falava português, não sabia nada sobre a língua. Então eu estava lá em Manaus, na casa da Missão Novas Tribos, e eu já planejei ir para a igreja o dia, ou seja, a semana seguinte. E alguém lá na casa da missão falou comigo: onde você vai para a igreja, o pastor não gosta de americano. Não gosta. Então aquilo me animou para ir lá. Aquilo foi uma motivação para eu ir lá para saber por que ele não gosta de americano. Então ele falou: olha, ele vai deixar você com vergonha, porque ele vai saber que você só tem uma semana aqui no Brasil. E quando você está lá na igreja, ele vai pedir que você faça uma oração. Agora lembra, não falo a língua, né? E eu já estava ciente que ele ia pedir que a gente orasse. Então o que eu fiz? Eu conversei com um brasileiro lá que fala os dois idiomas, inglês e português. Eu falei para ele: você me ensina 3 linhas de oração. E ele me ensinou. Eu coloquei na minha Bíblia, por escrito, para eu pudesse ler, porque sabia que ele ia pedir que a gente orasse. Agora, ele colocou a primeira coisa para eu falar era oremos. Então, quando ele pediu que eu orasse, eu me coloquei em pé e eu falei: oremos. Olhei todo mundo assim. Puxa, coisa boa, né? A primeira palavra foi correta, oremos. E daí eu falei 3 linhas: Deus nos abençoe, Deus abençoe o pregador e Deus nos abençoe pelo estudo. Só isso aí. Amém. Quando estava saindo da igreja, ele me convidou para pregar no domingo seguinte. Eu só tinha 2 semanas aqui no Brasil. Então, novamente, eu fui com aquele colega brasileiro. Eu falei: você poderia me ajudar com uma mensagem simples? E no outro domingo eu voltei para lá, preguei 6 minutos. 6 minutos só. Aquele irmão, aquele pastor, se tornou o maior amigo meu lá em Manaus. E ele falou assim: olha, você me ensina inglês, eu vou ajudar você no português. E combinou bem. Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei: puxa, ele lembra, oremos, gostei. Interessante como uma palavra volta você a pensar algo que aconteceu no passado, que vai fazer com que você possa ter um bom sentimento novamente daquilo que você passou lá, né? Muito bem. Conversei com a minha esposa hoje e sabe o que ela está fazendo? Contando os dias. Contando os dias. Essa com desejo para a gente estar em casa novamente.
Então, também eu estou contando. E hoje eu fui fazer o exame de Covid-19, né? Então, eu espero que tudo seja bom amanhã, porque eu vou receber o resultado amanhã. Parece que ele está sendo rude lá, né? Não está sendo ótimo, não. Mas, de qualquer jeito, ela manda grande abraço para os irmãos aqui hoje à noite. Ela está muito satisfeita pela maneira que eu estou sendo tratado hoje. E hoje houve mais uma refeição maravilhosa. A única coisa que me deixou triste é que ele ficou ao meu lado lá na mesa. Eu não sabia que ele podia comer tanto de uma vez só. E ele estava querendo me discipular. Pega mais um prato, Bill. Mas, olha, foi um tempo muito bom. Seu pastor e eu, nós combinamos muito bem. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês antes da aula. O irmão Dennis, ele me mostrou o que ele vai pregar no domingo. O que me anima, quando você tem jovem daquele, você está ensinando, né? E quando você tem uma pessoa que está acompanhando, ele prepara algo melhor do que eu falei. Aí eu falei para ele, então manda isso para a gente. Porque você pode aprender dos outros, mas ele me anima bastante, porque ele tem um jeito de organizar as coisas que realmente me abençoa. Então, eu já tenho a sua pregação aqui para domingo. Não perca, porque essa pregação é boa. Só que ele colocou o mesmo desenho, né? Esse desenho é meu. O restante é dele. Muito bem. Então, novamente, se você tiver o livro que não foi assinado ainda, eu estou disposto para fazer isso aí. Então, eu sempre tenho o desejo de fazer com que seu livro tivesse mais valor. Guarda por 1.000 anos, 50 anos, vai ficar com valor de $1.000. $1.000. E se não for assim, eu já estou lá, então você não pode devolver, não. Muito bem, então nosso assunto novamente é treinamento no discipulado, no aconselhamento bíblico, fazendo uso da armadura de Deus. Então nós havíamos terminado todas as peças, mas eu quero relembrar vocês algumas chaves importantes. Ou seja, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, isso deve fazer parte do seu pensamento todo dia na hora que você se levanta. Fala consigo mesmo. Eu devo me revestir de toda a armadura de Deus. Prepara a sua capacidade de começar a pensar desse jeito todo dia antes de você sair de casa. Agora, o verso-chave, novamente, quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra selados do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Ele continua falando, sim, contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois, agora essa parte é importante, depois de terdes vencido tudo. Agora, sem a armadura, você não consegue, você precisa da armadura. Agora, notem, permanecer inabaláveis, corajosos, novamente estáveis, imutáveis e também decididos, seguros, fortes e fiéis, utilizando toda a armadura de Deus. Agora, novamente, nosso alvo como soldado. Isso é uma imagem que faz com que você possa compreender como você deve agir como uma pessoa que é mais que vencedor em Cristo Jesus, com coragem, bem seguro, fiel ao seu capital.
Agora, vamos voltar então novamente a entender o que já foi abordado durante essa semana toda. O cinto da verdade são 3 disciplinas. Agora, devocionais diárias, tanto como a memorização das escrituras e meditação naquilo que foi estudado, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi memorizado. Devemos meditar. Como eu vou meditar? Eu vou fazer um paráfrase. Essa paráfrase eu vou fazer a leitura diversas vezes. Aí eu faço paráfrase para entender melhor o assunto. Eu vou examinar cada palavra, eu vou colocar nas minhas palavras, para que eu possa compreender o que significa esse trecho bíblico. Então, nessa altura, você começa a ver como a Bíblia funciona na sua vida, porque você vai fazer a aplicação do paráfrase que você havia feito. Agora, coraça da justiça, tantas vezes que nós temos falado sobre santificação progressiva. E também as sandálias. Novamente, hoje eu podia utilizar as sandálias, hoje lá no hotel. Hoje eu passei para 3 pessoas, aquele evangelho 7 passos. O que eu gostei é o seguinte, 7 passos para conhecer. Porque Jesus mesmo falou que a vida eterna é conhecer Deus Pai e o Filho que foi enviado. Agora, se tivesse sido falado assim, 7 passos para ser salvo, é correto. Mas o melhor, 7 passos para conhecer. O resultado de conhecer, você é salvo. O resultado de conhecer que você já tem o poder de Deus na sua própria vida hoje, porque você conhece Ele. Ele é seu amigo. Ele está ao seu lado. Ele anima você. Ele motiva você. Ele confronta você. Ele dá encorajamento para você. Agora, notem também, escudo da fé, onde nós podemos agir com fé ativa. Em vez de só falar sobre nossa fé, vamos demonstrar que a gente tem fé em Deus. Mostra que você pertence a Ele. Mostra pela sua boca, pelo seu pensar, pelo seu andar, pela maneira que você é, porque você conhece Deus, aplica a palavra. A palavra deve ser algo ativo na sua vida através da sua fé ativa. Capacete da salvação, seus pensamentos de hoje, seus pensamentos de ontem. Você está pensando em amanhã? Então você precisa de proteção, colocando o quê? Capacete da salvação. E depois a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós devemos manejar bem essa palavra. Para manejar bem essa palavra, você tem que ser um grupo grande, como nós estamos hoje à noite, ouvindo a palavra, sendo treinado em parte, depois um grupo menor, onde você vai ter cobrança de tarefas de casa. E depois um a um discipulado, onde você está sendo cobrado pelo seu comportamento, onde você está sendo um pouco mais transparente com o seu discipulador. Porque aqui, com um grupo grande, você não pode ser tão transparente com tudo que está acontecendo com você. Mas se você tem grupo menor, você fica mais transparente. Quando você com uma pessoa que está discipulando você, você vai ser mais transparente ainda. Porque em grupo maior, você percebe que nem sempre é bom de ser transparente em tudo. Mas quando você está em grupo menor, um a um, você começa a se abrir mais, porque você está recebendo a palavra através de uma pessoa que está identificando com você, com as suas dores. Agora, notem também que essa espada, como falamos ontem, ofensiva e defensiva. Agora, oração da equipe, isso é o nosso assunto hoje à noite. Isso cabe à igreja local. Todos nós devemos participar em oração quanto à reserva, que é os soldados de Cristo. E quando você está realizando algo, então a igreja está orando a seu favor. Agora, o problema, às vezes, a igreja ora quando está reunida, que é correta. Mas ela não está reunida todo dia. Então, nós devemos ter meios de passar pedido de oração um para o outro.
Nós temos 2 pessoas em nossa igreja todo dia, qualquer coisa importante está sendo passado para nós sobre fulano de tal, sobre alguma coisa. Inclusive, hoje eu li o e-mail que foi mandado para a igreja toda. Lá dentro, oração pelo Bill no Brasil. Todo mundo está ciente, mas às vezes a pessoa esquece, né? Mas quando você recebe o e-mail de oração, então você vai ver quem você deve orar. Muito bem, e depois o campamento de treinamento que vai ser amanhã à noite. Agora, isso seria não somente quem que está já ativo, mas nós devemos ter pessoas na reserva que foram preparadas para que eles possam juntar com você na batalha. Agora, novamente, nós queremos ver o nosso modelo aqui, algo que vai fazer com que você possa compreender melhor sobre o assunto do soldado romano, vendo a parte espiritual, para você fazer a aplicação na sua vida. Então, nós falamos sobre cinto da verdade, e depois nós havíamos abordado a couraça da justiça, e em seguida, sandálias, que são o evangelho da paz, e depois o escudo da salvação, ou seja, o escudo da fé, e o capacete da salvação, e a palavra de Deus, ou seja, a espada do Espírito. E lembra que nós havíamos abordado que o cinto da verdade requer 3 disciplinas: devocionais, memorização das escrituras e também meditação com tarefas de casa. Agora, quando você pensa desse jeito, lembra que couraça da justiça, santificação progressiva, a prática da palavra de Deus na sua própria vida diária. E sandálias, o evangelho da paz, como estou utilizando sempre as sandálias quando estou lá no hotel. Inclusive, a menina que está fazendo limpeza no meu quarto, eu dei também para ela o evangelho de João, 7 passos para conhecer. Então, irmãos, isso é importante. Lembra que eu falei do Saulo ontem? Então, hoje à noite eu apresentei para ele o evangelho 7 passos. Agora, ele conhece alguma coisa sobre a salvação, mas ele tem uma cabeça totalmente bagunçada, porque ele recebeu doutrina incorreta na vida dele. Então, eu falei para ele hoje: olha, Saulo, você está me tratando com tanto carinho, quero agradecer. Ele fala assim: mas você é hóspede aqui nesse hotel. Eu falei: eu sei, mas parece-me que você está fazendo além do que é necessário comigo. Quero agradecer você. Ele fica abrindo cada vez mais, porque realmente ele está me tratando bem. Então, é bom falar para a pessoa que você aprecia a maneira que a pessoa está tratando você. Então, ele está abrindo cada vez mais. E eu podia hoje colocar mais da palavra utilizando o livro de João. Muito bem. Agora, escudo na fé. Então, eu tenho que ter fé ativa lá. Porque isso mostra o quê? Testemunho visível. Quando eu converso com a pessoa, testemunho verbal. E ontem com ele, hoje com ele, testemunho vital, colocando algo da palavra de Deus. Agora, depois, o capacete da salvação para eu poder manejar meus pensamentos. Porque os pensamentos é controle da sua boca e do seu comportamento. O que você pensa, conforme Provérbios, o que o homem pensa, ele é. Se você quer saber como que você é, só precisa examinar os seus pensamentos de hoje. Isso descreve justamente como você é. Agora, isso seria sobre passado, futuro e presente. A espada do Espírito Santo. Então, isso fazer com que você pode entender a necessidade de conhecer, utilizar a palavra de uma forma que pode ser dito para você que você é uma pessoa que maneja corretamente a palavra. Quando eu comecei a falar com Saulo, eu percebi que quem que estava ensinando ele no passado, devido à doutrina deles, não estava colocando a palavra com uma maneira correta. Foi mais do lado emocional. Irmão, se você depende do seu sentimento, um dia que você é salvo, outro dia você não é.
Porque quando você fica desanimado, você acha, puxa, não tenho a alegria do Senhor, talvez eu não seja salvo. Mas a alegria do Senhor não tem nada a ver com o seu sentimento. Não tem nada a ver com as pessoas em volta de você. Não tem nada a ver com aquilo que acontece com você. A alegria do Senhor, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que esquenta seu coração, apesar de pessoas, apesar de eventos desagradáveis e também apesar do seu próprio sentimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Certa vez eu estava em São Paulo. Eu fui do hotel para um shopping para eu pudesse almoçar lá naquela praça de alimentação. Então, o jovem, ele veio para me apanhar. Eu conversei com o pessoal no hotel. Quanto ele vai me cobrar para chegar lá? Porque, às vezes, em São Paulo, o motorista, ele aproveita. Então, quando eu fiquei sabendo o quanto, então eu sabia o que era certo para ele, né? Quando eu entrei no táxi, eu vi que ele estava me olhando no revisor do carro lá, que fica bem em cima. Ele estava me avaliando. Então, quando eu vi ele, eu falei para ele o seguinte: você sabe a diferença entre alegria e felicidade? E ele pendurou um pouquinho, é a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa. Felicidade tem algo a ver com aquilo que acontece no seu exterior. A alegria tem a ver com aquilo que acontece no seu íntimo. Porque você pode ser uma pessoa triste hoje, mas com alegria. Ou você pode ser uma pessoa feliz, mas logo mais muda as circunstâncias, você está infeliz agora. Mas com alegria no coração não muda nada. Então eu conversei com ele o seguinte: eu vou passar para você um folheto sobre a alegria do Senhor. Quando ele me deixou, levou mais ou menos talvez 5 minutos, porque o hotel era bem perto. Mas eu já fui avisado em não andar naquela rua, sendo norte-americano, alguém vai me soltar lá na rua. Então eu obedeci, eu fui de táxi lá. Quando eu saí, sabe o que ele falou para mim? Sabe o que eu vou fazer hoje? Logo que eu chego em casa, eu vou para minha esposa o que você falou para mim, porque eu achei tão interessante o que você falou. Sandálias. Está entendendo como você pode evangelizar a pessoa? Agora, eu não conduzi ele para Cristo, mas eu semeei. E às vezes você está com uma pessoa que já foi semeado. Aí você vai colocar água. Mas Deus que vai dar crescimento. Então, para você semear e para você também colocar água naquilo que foi semeado, e Deus vai dar crescimento. Por esse motivo, o soldado de Cristo deve ter sempre as sandálias da paz, sempre utilizando as oportunidades para evangelizar. Agora, isso é nosso desejo de ser igual a ele. Agora, com toda oração e súplica. Eu achei interessante de ver esses 2 soldados romanos e como eles estão colocando a sua pessoa diante de oração. Agora, oração é importante para o soldado. Para o soldado de Cristo, eu preciso suas orações diárias. Eu preciso entender que oração vai fazer com que eu possa me manejar de uma forma melhor, porque você está orando a meu favor e Deus está mexendo no meu pensar, através da sua oração. Agora, repara o seguinte, verso-chave novamente. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Agora, irmãos, eu não estou orando agora mesmo, mas o que isso significa? Que quando você, durante o dia, quando a mente não está tão ocupada com alguma coisa, é para você orar. Às vezes no carro eu fico falando com Deus, com boca aberta, falando em voz alta lá no meu carro. Alguém passa, pensa, com quem ele está falando? Não vejo ninguém no carro dele. Mas uma maneira que você pode fazer. Por exemplo, eu sou casado. Agora, eu não converso com a minha esposa toda hora. Mas quando eu estou em casa, na verdade, a porta sempre está aberta para nós termos uma conversa. A mesma coisa quanto a oração, porque oração é uma conversa.
Não que você fique falando para Deus toda hora, mas você sabe que Ele está disponível e você sabe que você sempre deve ser uma pessoa constante durante o seu dia falando com Deus. Às vezes, sabe que eu falo para Ele de vez em quando? Oi, Jesus. Oi, Jesus. A coisa é interessante, você fala com Ele como se falando com uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Agora veja, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, eu achei interessante colocar isso também, que Paulo havia dito, também por mim. Então, ele manda que, vamos orar pelos soldados de Cristo. Mas no finzinho, ele falou, também por mim. Agora, imagina o privilégio de orar, enquanto ele estava aqui na terra, o apóstolo Paulo pedindo oração. Aquilo seria uma maravilha de ouvir ele, que foi usado tão grande com Deus. Uma pessoa dedicada ao Senhor, ele pede oração de mim. Que maravilha. E seu pastor, o pastor Dennis, quando você está conversando com eles, e eles falam para você, ore por nós. É um privilégio, porque eles são os líderes da igreja. Agora, para que me seja dada no abrir a minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Agora, voltando para a nossa apostila, o que significa oração? Ao meu ver, um ato mais simples de comunicação de alguém com Deus. Então, quando você está orando, você está tendo uma comunicação com Deus, uma conversa com Ele. Então, veja mais sobre isso aí. É citado na Bíblia como um ato de comunhão. E também um ato de intimidade com Deus. Percebe, irmãos, você tem privilégio de você mesmo chegar diante de Deus Santíssimo. Nosso Deus que é nosso inimigo, aliás, amigo, nós podemos conversar com Ele como eu estou conversando com vocês agora. Eu posso abrir a minha boca e posso conversar com Ele. Isto é oração. Que existir diariamente na vida do soldado de Cristo. Você precisa, como soldado, ter isso aí na sua vida diariamente. Agora tem outra aqui, veja, 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18. Orai sem cessar, ou seja, constantemente durante o dia, você conversa com Deus. E também em tudo dai graças. Então, não esqueça de agradecer a Deus pelo privilégio que você tem de chegar diante dele e conversar. Você não precisa de pessoa terceira para conversar com ele. Você mesmo pode chegar aos pés dele e conversar como eu estou conversando com você hoje à noite. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes alguém pergunta, Bill, que é a vontade de Deus? Bem, uma das coisas que são bem claras, conversa com Deus. Conversa com Deus. Sem cessar. Conversa com Deus constantemente. Ele vai revelando a vontade de Deus na sua palavra. Ele vai começar a revelar para você o que ele deseja da sua própria vida. Agora, súplica. O que significa súplica? A meu ver, o ato de se aproximar do Senhor com um coração quebrantado, onde você está colocando toda a sua ansiedade, tudo que está preocupando você, tudo que você está chegando diante dele, sabendo que sem ele você não tem solução nenhuma. E você percebe que você precisa conversar com ele. Você não está vendo a hora de chegar com ele com o coração quebrantado para você poder conversar com ele sobre aquilo que você está passando. E depois, com humildade, seja humilde diante dele na sua conversa. Reconhece que ele tem resposta para você. Reconhece que ele vai orientar com você diante da sua súplica.
E tem algo a mais aqui também que, para mim, eu penso assim, ela traz uma urgência. Há momentos que eu tenho que parar de tudo e colocar diante dele meu fardo. Jesus, eu estou passando isso, aquilo, eu estou enfrentando aquilo que está na minha frente e não sei o que fazer. Me ajuda. Eu conheço a tua palavra, mas me capacita para que eu possa entender o que eu devo fazer nessa situação. Agora, outra aqui. Um grito. Agora eu já gritei com Deus. Deus, está me ouvindo? Me ajuda. Quando a minha filha faleceu lá no Amazonas, irmãos, eu fiquei gritando com Deus. Deus, venha nos ajudar. Porque eu sabia que nossa situação não ia ser resolvida pelo homem. Eu rogava a Deus, eu chorava, eu gritava com urgência. Deus, faça algo. Mas ela faleceu. Mas ele fez algo. Ele respondeu do jeito dele. Porque ele sabia que aquilo seria algo na minha vida para eu poder ser mais como Jesus. Eu estava necessitando aquilo na minha vida. Inclusive, eu digo para você que o que eu penso, uma coisa que Deus fez com aquilo foi o seguinte. Eu entendi que eu estava sendo mais aceito pelos brasileiros do que antes. Porque um falou comigo, puxa, você veio dos Estados Unidos, sua filha faleceu lá, e você continua aqui? Você nos ama. Aquilo abriu a porta para eu poder identificar com as dores no coração do brasileiro aqui no país. Eles podiam perceber que Deus havia atendido meu coração com a ajuda que eu estava necessitando naquele momento. Agora eu posso passar isso para as outras pessoas. Segundo a carta aos Coríntios, fala claramente que nosso ouvir em oração e súplica é passar para outras pessoas a consolação que você recebeu. Possivelmente você não vai passar o que eu passei, talvez eu não vou passar o que você está passando, mas a consolação é para qualquer dor que você está com seu coração, você possa passar para outra pessoa. E às vezes você precisa um grito a Deus. Às vezes eu tenho uma pessoa que está chegando na minha casa para aconselhamento bíblico. Às vezes eu grito para Deus no meu pensar, com urgência. Deus, eu não sei o que falar para eles. Eu sei que eu tenho muita coisa que eu posso ver aqui na palavra, mas eu preciso de uma orientação, como saber atender essa pessoa quando estou conversando com ela. Agora, um pedido muito necessário, onde você não tem como não orar, não suplicar a Deus. E também uma esperança de uma intervenção de Deus na sua vida, na vida da pessoa que você está suplicando. E além disso, de uma ajuda de Deus. Agora, irmãos, imagina, o Criador do mundo, ele tem interesse em você. Ele tem interesse na sua vida. Ele deseja que você esteja suplicando a Ele, pedindo ajuda, até você chega gritando, Deus, eu preciso mesmo, me orienta pela Tua palavra, faz com que meu pensamento pode voltar naquilo que eu já havia aprendido, o que eu devo falar nesse momento, o que seria nosso assunto nesse momento. E possivelmente Ele vai trazer outro problema para mim, algo que nem estou preparado para responder, Deus me ajude. Súplicas são necessárias. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, despojar-se e desabituar-se. Veja também, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças e apresentem seus pedidos a Deus. Isso se chama revestimento, revestir-se, reabituar-se, orando a Deus. Dá para compreender, gente? Isso aqui, a Bíblia está cheia de despojimentos e revestimentos. Quando estou aconselhando o discípulo, eu ensino ele, faça a leitura desse trecho bíblico, eu quero que você identifique todo o despojamento e todo o revestimento, e depois você vai anotar no seu caderno o que você precisa despojar na sua vida.
O que você deve revestir na sua vida? Quais são os hábitos que você tem que deixar? Quais são os hábitos que você deve abraçar no dia de hoje? Utilizando a palavra de Deus. Porque ela não volta vazia. Nós entendemos que ela vai atingir a necessidade, porque ela é uma espada, como nós aprendemos ontem. Agora, ele continua dizendo, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, notem também em nossa apostila, porque a oração, será que ela é importante para o soldado de Cristo? Será que a oração de vocês são importantes para mim? Será que minha oração por vocês não é importante? De acordo com aquilo que nós já vimos abordando, você está percebendo que ela é poderosa e não tem barreira. Nós podemos falar com Ele em qualquer situação. Hoje eu conversei com Deus sobre minha esposa. Conversei com Deus sobre meus filhos. Conversei com Deus sobre essa aula hoje à noite. Conversamos com Deus sobre o Saulo lá no hotel. Eu posso conversar com Deus. Agora, notem também isso, a resposta então é sim, não é? Agora, veja comigo ainda mais. O soldado de Cristo tem 4 recursos. Você tem a palavra de Deus. Toda noite eu estou sendo fiel em fazer uso da palavra. Toda noite. Você percebe quantas vezes que nós abordamos trechos bíblicos hoje à noite? Tanto como a semana toda. Então, é um recurso. E esse recurso é suficiente para a sua necessidade. Assim Deus conversa com você. Assim Deus está informando você. Assim Deus está orientando você de uma forma que você sabe como você deve se conduzir em diversas situações na sua vida. Segundo, o Espírito Santo, ele é necessário. Ele vai fazer com que você possa compreender o que Deus está passando para você através da palavra. Peça a Ele, Deus, não estou entendendo esse trecho aqui. Eu estou entendendo alguma coisa, mas facilite para eu poder me aprofundar mais nesse trecho aqui, que eu não estou realmente vendo ainda. E além disso, Deus, me ajude para que eu possa aplicar aquilo que eu estou lendo aqui. Não somente me informar, mas me ajude como aplicar na minha vida. E depois, a oração que nós estamos abordando agora, vital para nossas vidas. E a igreja local faz uso da palavra, Espírito Santo, oração, que é vital para nós. Então, eu coloco a igreja como recurso de Deus, porque a igreja, gente, é divina. Sabia? Pedras vivas aqui. Agora, esse prédio não, isso vai acabar um dia. Mas vocês, a alma, você tem corpo, mas a alma continua para sempre. Então, você não é o corpo, você é a alma com o corpo. Isso é importante enxergar dessa forma. Agora, notem também a posição do crente no seu relacionamento com Cristo. Finalmente, seja fortalecidos no Senhor. Agora, Ele continua nos ajudando. É através dela que podemos experimentar a força do poder de Deus. O Espírito Santo, quando ele nos enche e capacita. Então, quando ele está enchendo você, sabe o que é? Ele está controlando o seu modo de pensar. Sendo cheio do Espírito Santo significa que você está sendo controlado por Ele. E quando você tem a palavra na sua frente, você está sendo orientado. Então, Deus vai fazer com que Ele possa controlar você de tal maneira que você comece a entender como aplicar na sua vida diária. Isso você tem que fazer a favor dos soldados, porque nem sempre, na hora que eles estão batalhando, algo muda na batalha. Ele precisa mais de uma orientação. Sua oração vai facilitar para ele. Agora, repara também outra coisa importante aqui. Só através de oração é que podemos sentir que a armadura está completa, pois é de Deus. Então, isso vai fazer com que você possa compreender
A armadura de Deus é completa. Eu não preciso mais nada. Essas 6 peças, só isso que eu preciso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da oração da igreja local. A igreja local está espalhada aqui em Goiânia. Agora, eu sei que a igreja está aqui nesse local hoje à noite, porque a gente está aqui, né? Mas tem outros que estão nos assistindo pelo Zoom. Eles estão na sua casa. Então, a igreja está lá também. Então, a igreja está espalhada aqui na terra. E a armadura é completa para todos nós. Não somente para o pastor, mas para todos nós. Agora, não haverá êxito no combate espiritual sem oração. Oração é muito importante. Agora eu vou fazer uma pergunta, você responde para si mesmo. Deus já sabe a sua resposta, eu não preciso saber. Quanto tempo hoje você passou em oração, só você e Deus? E quantas vezes durante o dia que você tinha conversas com Deus enquanto você estava fazendo os seus fazeres? Uma coisa que eu vejo bem lá no hotel, quando você desce no 9º andar, leva 3 minutos. Um bom tempo conversar com Deus. Porque eles têm uma placa lá. Só uma pessoa por vez no elevador. Então, eu estou ali sozinho? Não. Estou ali com Deus, conversando com Ele. Percebe, irmãos? Agora, quantas vezes hoje você conversou com Deus enquanto você estava fazendo algo de casa, algo de serviço, você estava dirigindo seu carro, você estava andando na rua, você estava em um lugar, quantas vezes você conversou com Ele hoje? Efésios 1, 15 a 23, um trecho um pouco mais comprido. Por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês. Irmãos, quando eu cheguei aqui no domingo passado, não sei quantas pessoas já haviam me dito que eles estão dando graças a Deus que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui essa semana. Aquilo anima o soldado, sabendo que eles estão dando graças a Deus que o Bill está aqui no meio de vocês durante essa semana, apesar de ele ser norte-americano, apesar do sotaque dele, você tem prazer de estar aqui comigo. Isso anima o meu coração. Não que eu sou gente tão boa, mas eu pertenço a Deus. Eu sou membro do corpo dele, tanto como você. Isso nos anima na obra de Deus. O soldado, ele precisa desse ânimo. E mencionando-os em minhas orações. Agora, peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e a revelação no pleno conhecimento dele. Vocês sabem que eu sou no ministério mais do que 50 anos. E ele sempre está me dando mais conhecimento como ele é. Eu estou crescendo mais com ele. Eu estou conhecendo mais a respeito dele. E o mais que eu ando com ele, o mais que eu estou conhecendo ele. E como você é casado, quando você é casado, você percebe que você está conhecendo o seu cônjuge de uma forma que você não conhece outra pessoa do mesmo jeito. Agora, tem pessoas que moram ao meu redor, tem pessoas na igreja, mas eu conheço a minha esposa muito mais do que eu conheço as outras pessoas. Sabe por quê? Intimidade. Eu tenho intimidade com Deus. E com essa intimidade, meu conhecimento está crescendo cada vez mais com Ele. Veja ainda que ele fala, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que você possa enxergar as coisas como os vistos de Deus. Às vezes, eu preciso olhar para uma pessoa como Deus está olhando para ela. Que Ele está iluminando meus olhos, que eu estou sendo justamente um instrumento dele através das minhas vistas, para eu poder identificar com a pessoa. E também a fim de que vocês conhecem a esperança para a qual Ele os chamou. Esperança, gente. Esperança me motiva. Esperança segura meu coração. Esperança fornece para mim o quê?
alegria e também força na obra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, apesar dos meus próprios sentimentos. Voltando para a nossa apostila, então, oração é uma arma sempre à mão. Onde você estiver, sempre tem como falar com Deus. Agora, às vezes, eu fico imaginando, de acordo com aquilo que nós estamos sabendo aqui no mundo, deve ter mais ou menos 6.000 línguas. Agora, tem muitos que ainda hoje não têm ouvido a palavra de Deus no seu idioma. Mas tem muitos que já têm ouvido a palavra de Deus no seu idioma. E essas pessoas, imagina, Deus está ouvindo japonês, Ele está ouvindo chinês, Ele está ouvindo brasileiro, Ele está ouvindo americano, Ele está ouvindo alemão, Ele está ouvindo Yanomami, Ele está ouvindo tantos idiomas. Imagina como tão grande Ele é. Uma arma à mão de qualquer pessoa que conhece Deus. Agora, para usar em todas as gerações. Agora, outra coisa importante aqui, deve ser constante na oração. Orem continuamente, sem cessar. E, além disso, deve ser intensas. Como? Lucas 18:1, ele fala, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Agora, você pode ter sentimentos de desânimo, mas você pode ter pensamentos de ânimo em falar com Deus. Imagina, desanimado, você pode conversar com o Criador do mundo. Você pode conversar com a pessoa que salvou você. Você pode conversar com a pessoa de Cristo que está segurando você sempre na mão dele. Então, nunca desanimar. Não deve ser egoísta. Agora veja Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa, eficaz. Então, imagina você orando por mim, você não está sendo egoísta. Agora, tem certas pessoas que só falam com Deus sobre suas necessidades. Mas lembre que oração, você está comunicando com Deus. Súplica, você está abrindo mais, você está orando a favor das outras pessoas. Você está suplicando a favor de outras pessoas. Você está suplicando de tal maneira que você possa ajudar eles com aquilo que estão enfrentando na sua vida. Oração é importante porque, veja o seguinte, Jesus nos diz que devemos pedir para receber. Agora, eu vejo que esse assunto, veja bem, peçam e lhes será dado. Agora, Mateus 7:7-8, eu quero ampliar um pouquinho aqui. Pedir e dar-se-vos-á. Agora, buscai o achareis. Batei e abri-se-vos-á. Agora, isso que eu penso. Certa vez eu ouvi um missionário falando assim, Deus fechou a porta. Ele pediu a Deus e ele falou assim, Deus fechou a porta. Mas eu falei para ele, mas você precisa continuar pedindo. Pede, 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 pede. Agora, além disso, notem, busca continuamente, buscando a orientação de Deus. Agora vamos ver essa porta aqui. Bate continuamente batendo a porta. Agora, às vezes, Deus quer saber se você é sério em servir a Deus. Irmãos, quando eu fui para a Amazonas, parece que a porta fechou para mim. Porque eu não tenho muita capacidade nas línguas. Não tenho muita capacidade. Mas eu percebi lá em Manaus que ninguém queria trabalhar com Yanomamis. Porque eles são guerreiros. E eles são pessoas desagradáveis. Eles são pessoas, quando eles entram na sua casa, ele limpa o nariz e coloca na parede. Ele faz assim. Eles estão na sua casa, ele limpa o nariz, ele olha na parede, coloca. E também eles gostam de soltar gás.
na sua própria casa. Pessoas, olha, imundas por dentro e por fora. Não são agradáveis, não são mesmo. E a língua deles é muito complicada. Uma vez eu estava falando com eles, e eles têm 3 maneiras de falar nós. Nós 2, nós 3, nós muitos. 3 palavras. E um dia eles queriam saber o que eu e minha esposa ia fazer naquele momento. Eu falei, nós vamos tomar banho. Todo mundo foi conosco tomar banho. Porque eu utilizei a palavra errada. Então, tinha pessoas lá em Manaus, missionários, que não queriam ir. E já foi falado para mim que você não tem a capacidade tão grande de ir lá. Você falta algumas coisas. Eu batendo a porta, e Deus abriu. Eu trabalhei em 3 aldeias lá. 3 aldeias. Eu vi uma pessoa chegar a conhecer Cristo, mas ele não conheceu. Sabe o que aconteceu? Ele pensou assim, se eu aceitar o que ele está falando, eu vou ganhar muito. Então, ele aceitou Jesus, em aspas, ele aceitou. E ele foi na minha casa no dia seguinte, ele falou assim, eu preciso de uma rede bonita. E eu falei para ele, você quer trabalhar? Não, você é meu irmão. É para você me dar a rede agora. Então, isso, ninguém gosta daquilo, sabe? Mas eu fui batendo a porta. Agora, depois, Deus abriu outra porta, que nem bati. Eu bati tanto naquela porta que Deus queria que eu passasse para eu poder, mais tarde, dar aula no Instituto Bíblico Peniel, lá em Jacutinga, sul de Minas, e para ser representante da missão Novas Tribos durante 6 anos. Tudo aquilo foi uma preparação lá na aldeia. Tudo aquilo. Agora, você notem comigo, pedir, dar-se usar de acordo com a vontade dele. Irmãos, quando você está pedindo a vontade dele, agradece antes de terminar a sua oração. Fala para ele, eu agradeço que tu tens resposta para mim. Agora, veja também algo a mais, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontre. A quem bate, abre-se-lhe-á. Então, isso significa novamente, continuamente pedindo a Deus. Buscando a Deus e também batendo a porta. Ele vai abrir de acordo com a vontade dele, mas para você, bate a porta. Pede a Deus. Continua sempre pedindo, buscando e batendo a porta. Outra coisa interessante aqui, o Senhor manda orar para que não entremos em tentação. Porque a carne, ela é fraca. Você não tem como enfrentar tentação sem a ajuda de Deus. Porque você já é uma pessoa fraca. Na sua carne você é fraca. Mas no espírito você é forte. E você precisa falar com Deus. Como eu vou enfrentar essa tentação? Agora eu vou dizer para vocês o seguinte. Quando eu estive entre os Yanomamis, não tinha nenhuma pessoa com roupa. Nada. Mulher era nua, crianças e os homens. Todo mundo nu. Todo mundo. Irmãos, aquilo é uma tentação. Não pense que uma menina com 16, 18 anos, nua, não é bonita. Ela é bonita. E você precisa ter o quê? Você precisa fazer aliança com Deus com suas vistas. Todo dia eu conversava com Deus. Deus, eu estou fazendo aliança hoje com minhas vistas. Quando eu conversava com Índia, sem roupa, sabe o que eu fiz? Olhei na cara dela, nas vistas dela. Eu não permitia que as minhas vistas caem abaixo dos ombros dela. E quando ela virou, eu virei. Quando ela virou para ir para outro local, eu me virei. Porque se você não virar, você vai ver o traseiro dela. Não, é verdade. Então, irmãos, é uma tentação. Não pense que o índio ou Índia é feia. Ela não é feia.
Para minha esposa, ela não tinha tentação desse jeito. A tentação dela, que para ver o homem nu, deixou ela sentiu mal. Mas ela tinha que conversar com eles, porque ela é enfermeira lá. O que você faria? Você precisa entender que a carne, ela é fraca. Agora, notem também, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito Santo está pronto, mas a carne é fraca. Todo dia eu fiz aliança com Deus com minhas vistas. E eu tinha que fazer diversas vezes durante o dia. Eu não podia fazer só de uma vez. Cada vez que uma índia me aproximava de Deus, aliança, vou olhar na cara dela. E se ela vira, eu viro. Deu para entender, gente? Eu tinha que fazer aliança com Deus. E em oração eu pedia força dele para poder fazer o que eu estava pedindo a Deus. Agora, notem também o seguinte. Devemos vigiar em todo o tempo. Agora, isso significa que estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Estar de pé diante do Filho do Homem. E nós podemos examinar tanta coisa sobre oração aqui na Palavra de Deus. Devemos orar para sentirmos a alegria da resposta divina. Até agora vocês não pediram nada em meu nome e esperam o quê? Para que a alegria que vocês sejam completa. Pergunto para você hoje à noite. A sua alegria é completa? A sua alegria dá força para você, apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar dos seus próprios sentimentos? Tem outra aqui importante. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Você sabe que tem momentos, nem sei como falar com ele. Às vezes o pensamento nem tem como colocar em palavra. Veja o que a Bíblia fala. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, eu nem sei como colocar uma palavra para ele, nem sei o que falar para ele, mas ele conhece meu coração, ele conhece, o Espírito Santo está intercedendo por mim naquele momento e por você também naquele momento. Eu não sei como eu devo orar por você. Eu não estou sabendo o que você está passando. E ele continua, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que eu não esteja conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, eu posso orar a respeito da vontade de Deus na sua vida sem saber o que é para você, sem conhecer. E tem outra aqui que nos ajuda. Ela sobe como incenso ao Senhor. Apocalipse 8:3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E outra aqui também que vai facilitar. Ela sobe como incenso ao Senhor. E ela foi dado muito incenso e para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Agora, vocês sabendo como a Bíblia é rica em nos orientar sobre oração? Quando oramos, levamos a nossa alma. Salmo 5:3. De maneira ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com esperança a resposta de Deus. Orar é derramar o coração diante do Pai. Confia nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Então, percebe como o salmista havia passado por dificuldades. Ele se colocou diante de Deus dessa forma.
E tem outro aqui importante. Pela oração nos chegamos a Deus. Então, Hebreus 10, 22 nos ajuda a entender isso aí. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, tudo isso aí nos volta nosso pensamento o valor de oração. Orar é implorar ao Senhor a bênção divina. Êxodo 32 e 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor e o seu Deus clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, e que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Então, ele começou a interceder pelo o povo de Israel, entre ele e Deus e o povo. O exemplo de Jesus começava o dia em oração e de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Há momentos que Deus quer que você esteja afastando de atividades para você prestar mais atenção naquilo que você está falando com Ele. E outro aqui, orava ao entardecer, ou seja, na tarde, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, fazendo oração. Houve momentos que nós entendemos que nós devemos colocar um tempo a sós com Deus. Orava quando iniciou a sua vida de trabalho. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Antes de ele iniciar seu ministério, passava noites em oração. Agora eu vi um dos pastores me falando que vai ter uma noite que vocês vão passar a noite em oração. Você vai pegar tempos diferentes para a igreja orar durante 24 horas. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus, o seu Pai. Orava com os seus discípulos, 9:28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Há momentos que você precisa chamar pessoas. Vamos orar. Vem na minha casa, eu vou na sua casa. Vamos orar juntos. Agora, outro aqui. Orava em público. Agora, é interessante, quando eu vou no restaurante, eu falo em público orando. E normalmente nos Estados Unidos, que eu tenho feito agora, não tenho feito aqui tanto, mas nos Estados Unidos a gente tem uma liberdade que quando o garçom chega à mesa, ele traz a comida, eu falo para ele assim, olha, nós sempre damos graças a Deus pela alimentação. Será que você tem algo que nós podemos incluir na nossa oração? É interessante como isso abre o coração da pessoa. Logo mais, um desses garçons ligou para a minha casa, porque cada vez que eu faço isso, eu dou o meu cartão. Se você precisar de alguma coisa futuramente comigo, eu sou conselheiro bíblico. Eu vou orar por você. Mas se você quer uma ajuda, um conselho, eu dou para você. Então, de vez em quando, eles ligam para a gente, pedindo oração ou orientação quanto a alguma coisa que eles estão enfrentando. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Então, ele mostra como nós devemos orar. Quando ele foi, naquela noite, sozinho diante do Pai, veja que ele falou. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes,
Sentem-se aqui enquanto vou ali e orar. E ele então pediu a paz, será que tem outro caminho para realizar o que está querendo de mim? Orava pelos seus seguidores, mas eu orei por você, para que a sua fé não desapareça. Enquanto você, ou seja, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos em oração. Agora, orou na cruz, que ele falou. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, todo esse estudo hoje à noite está voltado para o quê? Para a oração. Vocês orem assim, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ele nos deu um modelo. Agora, para terminar, novamente, veja o seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós estamos vendo aqui um grupo de soldados, eles estão trabalhando juntos. Agora, o que nós temos que entender, quando você está orando comigo, você está participando numa briga comigo, você está participando na batalha comigo. Você é tão essencial na minha vida, mesmo que você não esteja naquele momento ao meu lado, você está ao meu lado em oração. Oração a favor de todos. Agora, novamente, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso que eu estou querendo na minha própria vida. Eu quero ser igual a alguém preparado para batalhar. A nossa conclusão que é? Lembre-se de que a armadura de Deus é plenamente suficiente para que vocês resistam ao diabo. Também, e permaneça firme contra ele, mas é a sua responsabilidade revestir-se de toda a armadura de Deus. Agora, lembra onde nós começamos? Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Isso é nosso dever. Isso que nós devemos fazer diariamente e durante o dia. Verifique se você tem as sandálias. Verifique que você está utilizando a espada. Verifique que você tem o capacete no lugar certo. Verifique que você está utilizando a fé ativa. Verifique que você tem a couraça da justiça de Deus na sua vida. Que você está refletindo a justiça dele. Agora, notem que ele continua nesse mesmo trecho. 2 vezes ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Permanecer inabaláveis. Agora, lembra que nós falamos o cinto da verdade? 3 disciplinas, devocionais diárias, memorização das escrituras e meditação. A couraça da justiça significa santificação progressiva. As sandálias, então, evangelismo. E o escudo da fé, fé ativa, salvífica, fé salvadora. E o capacete da salvação a respeito dos seus pensamentos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que você deve manejar bem ela. E também essa espada ofensiva e defensiva. E oração que nós vamos, ou seja, nós acabamos de abordar. Oração da equipe que é a igreja local. Amanhã nós vamos abordar o campo de treinamento, o que deve ser realizado em toda a igreja local. Mas eu já sei de certa forma que muita coisa que eu estou colocando para vocês, seus pastores estão fazendo com vocês. Porém, todavia, sempre pode fazer melhor do que está fazendo. Eu só dou nota 10 para Deus, não dou nota 10 para ninguém. Só para Deus. Porque Deus é perfeito, você não é. Não tem como dar nota 10 para você, nem para a igreja. Então, nós podemos até dar nota 9,5, mas 10 não pode. Sempre tem meios de melhorar nosso ministério. A igreja local, preparando sempre uma reserva que está pronto para entrar na batalha ao lado de vocês.
Agora, quem nós havíamos abordado nesse estudo, então, hoje à noite, nós havíamos falado sobre o cinto da verdade, encontramos também a couraça da justiça, e além disso, sandálias do evangelho da paz, e o escudo da fé, e a capacete da salvação, e a espada do Espírito. Lembra que nós estamos falando o quê? O cinto da verdade são 3 disciplinas. Não esquece isso aí, parte devocional. E a memorização das escrituras, meditação e com tarefas de casa. Couraça da justiça, santificação progressiva, seu viver, seu andar. Sandálias do evangelho da paz, evangelismo. E o escudo da fé ativa. E a capacete da salvação, isso tem algo a ver com meus pensamentos. O passado, futuro e presente. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus sendo utilizada por mim. Então, tudo isso aí, 6 peças. E nós fomos um pouco além, nós incluímos também a oração, que é uma parte bem importante. E eu quero ser igual a ele no sentido espiritual. Eu quero batalhar para vencer. E eu posso batalhar para vencer porque eu tenho o Deus poderoso dentro de mim, por cima de mim, do meu lado, do outro lado, nas minhas costas e debaixo de mim. Onde eu estiver, quem está comigo? Deus. Quem me dá força? Deus. Quem me dá vitória? Deus. Quem me dá ânimo? Deus. Quem dá encorajamento para mim? É Deus. Quem me dá força para enfrentar? É Deus. Quem pode me dar sabedoria? Deus. Quem pode me dar mais conhecimento bíblico? Deus. Mas eu preciso corresponder com Ele. A minha parte é corresponder com Ele. Então, eu vou passar a palavra para o pastor Roberto. Eu sei que os pastores hoje à noite têm encontro com você, né? Então, eu vou passar a palavra para ele. E antes de passar a palavra, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pela sua participação. Aqueles que estão fazendo parte do Zoom, também eu quero agradecer pela sua fidelidade de estar conosco toda noite dessa forma. Muito bem. E assim nós terminamos hoje, né? Nosso primeiro tempo, e só voltaremos amanhã. Bom, alguns avisos aqui. Eu queria ter uma conversa com os pastores que estão aqui, para a gente apresentar para vocês um plano, eu e o pastor Denis, sobre algumas coisas que podem envolver a sua vida e a sua igreja. Segundo, que nós temos aqui, primeiro, temos um cafezinho ali, que você não precisa ir embora, pode tomar um café, bater papo aqui. Se você ainda não pediu o autógrafo do pastor, peça agora. Se não comprou o livro, compre. Compre o livro para poder dar para alguém, um autógrafo para essa pessoa. E nos encontraremos amanhã. Tá bom? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Mais uma vez, nosso Deus, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, porque podemos estar na tua presença a todo momento e devemos praticar isso na nossa vida. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem trazido, especialmente aqui à nossa igreja, a convicção da vida de oração do nosso povo, individualmente, fortalecido através desse estudo. A vida de oração a Deus que temos tido no Zoom, agora presencial, no nosso tempo, ó Deus, que vamos começar antes dos cultos pela manhã e pela noite, a nossa vigília de oração e tantas outras coisas que queremos fazer sobre oração nessa igreja, demonstrando nossa total dependência do Senhor. Que possamos, Senhor Deus, com o nosso coração estar disposto a buscar o Senhor, a fazer do Senhor o centro da nossa vida. E diante, ó Deus, de um inimigo tão feroz, astuto, perigoso, nós precisamos usar a armadura. Tudo o que nós ouvimos, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado pela oportunidade de termos mais uma vez pastor Bill nos ensinando, e nós aqui ouvindo, saímos aqui pronto para praticar no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. Obrigado. Pastores, por favor.